Gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Gente, é o seguinte, tá? Uma coisa que eu quero dizer para vocês é que se você é uma pessoa fora de curva, se você é uma pessoa que pensa em evoluir, crescer, prosperar e tudo mais, a pior coisa que você pode fazer é compartilhar isso com pessoas que sonham baixo, com sonhos pequenos, que sonham pequeno e com pessoas que vocês não conhecem, tá? Eu vou contar uma coisa que aconteceu, né? Eu tinha ido fazer a minha sobrancelha numa moça aqui perto do bairro onde eu moro, né? Próximo ao bairro onde eu moro. E na volta eu entrei no 99 e a gente vinha conversando, né? Ele disse que ele tinha feito o curso de psicologia e eu estava falando, né, que eu era graduada em Direito, que tinha feito pós-graduação em Neurociência e tudo mais, conversa vai, conversa vem. E eu disse a ele, né, que no momento eu não pensava em trabalhar porque eu estava cuidando do meu filho, mas depois eu pensava em fazer aí alguma coisa, né, um concurso, enfim, tentar alguma coisa na área profissional, né. E aí eu disse assim, aí talvez eu faça isso, né? Aí ele, ou talvez não. Gente, pesou o clima total, sabe? Eu vinha falando bem empolgada a ele que eu tava pensando aí em trabalhar e tal. Então, conversando normal, né? No 99 e tal. E assim, eu não contei nada dele, assim, a ele, né? Muito pessoal, muito íntimo, até porque a gente não se conhece, né? Mas eu vinha falando sobre essa questão profissional com ele. E aí eu percebi uma coisa. Ele era um pouco frustrado com a vida profissional dele, entendeu? Não falando mal de quem roda 99, porque é uma profissão digna, mas provavelmente mostra, pela postura dele, né, pela forma que ele conversou comigo, que ele não estava satisfeito em rodar de 99, estava fazendo isso simplesmente por sustento, né, para ganhar dinheiro. Mas não é o que ele queria estar fazendo, né, ele queria provavelmente estar exercendo a profissão dele. E aí, como eu disse que futuramente eu também ia querer estar exercendo uma profissão na área que eu fui formada, que no momento eu não tô trabalhando, né, ele ficou frustrado. E aí quis dar um banho de água fria em mim, sabe? É tanto que pesou totalmente, gente, o clima no carro quando ele falou. E aí isso me deu uma reflexão. Cuidado quem fala algumas coisas pra vocês. Cuidado no que vocês escutam. Porque assim, a gente tem que ter cuidado no que a gente fala pros outros, mas a gente também tem que ter cuidado com o que escuta. Porque mesmo que você não seja de falar muito, falar da sua vida, nada do tipo, as pessoas, elas vão ficar tentando colocar na sua cabeça alguma coisa que você não é capaz, que talvez aquilo não dê certo. Olha, fulano, pra tu não se frustrar, não tem expectativa não. Ou dá um banho de água gelada mesmo, ó, tu não vai conseguir, não sei o que, já coloca crença de incapacidade em você. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Quando cheguei em casa eu fiquei refletindo, ele disse isso pra mim, né? De que, ou talvez não, talvez você não faça, talvez você não trabalhe, talvez não sei o quê, como uma forma de me desestimular, tá entendendo? Como se fosse assim, isso é muito difícil, ou isso talvez não seja pra você, tá entendendo? Como se dissesse assim, você tem essa possibilidade, mas talvez não tenha, talvez você vai fazer outra coisa, entendeu? Porque talvez foi o que ele fez. E as pessoas também têm esse hábito. Se as pessoas, elas tiveram os sonhos delas frustrados e elas não conseguiram algo, elas automaticamente vai deduzir que você não vai conseguir, que você vai ser tão frustrado quanto ela, que você vai estar parado na vida quanto essa pessoa está se sentindo parada. Então, cuidado com isso, tá? Cuidado para vocês não se deixarem se contaminar por pessoas assim, pessoas negativas, pessoas pessimistas, pessoas que nem às vezes mal conhecem você, como foi o caso do motorista, né? Ele nem me conhece, eu também não o conheço. Mas assim, pela conversa eu percebi que ele já tava querendo me definir. Pela conversa ele já tava querendo ali dizer pra mim como se assim, eu pudesse tirar meu cavalinho da chuva que aquilo não fosse realizar, entendeu? Porque eu tava falando a ele, né, que eu tinha um filho e que eu tava, assim, tinha dado a parada nessa questão profissional por causa do filho, né? Tem mães que não dá essa parada profissional, bota o filho na creche, tudo bem. Mas foi uma opção minha não colocar o meu filho na creche, entendeu? Foi um acordo que eu fiz com o pai do meu filho também, da gente não colocar na creche, pelo menos até ele estar andando, ele tá falando, tá se comunicando bem. A gente conseguir entender a fala dele, porque se acontece qualquer coisa na creche, não tem como ele nos falar o que tá acontecendo, não tem como a gente entender. E aí a gente tem muito medo de abuso, maus tratos, né? Porque na creche a gente não tem como saber exatamente como é que estão cuidando. E aí, a forma que ele falou, gente, foi um banho de água fria, sabe? E aí eu pensei, não, eu preciso falar sobre isso. Eu preciso falar com o pessoal a respeito disso. De que a gente tem que ter muito cuidado, seja pessoas que te conhecem, seja pessoas que não te conhecem. Se for uma pessoa, assim, frustrada, uma pessoa que às vezes tentou, mas às vezes não acredita mais na vida, nos sonhos e tudo mais, essa pessoa, ela vai arranjar uma forma de contaminar você. E assim, gente, o nosso coração, a gente precisa proteger. Quem diz isso é a Bíblia, né? Guarda o seu coração, porque dele vem as fontes da vida.
Então, assim, é do seu coração que precisa de todas as coisas. Se você não protege os seus sonhos, os seus planos, a vida, o mundo, as pessoas, elas vão tentar, né, colocar na sua cabeça que você vai ter os resultados que elas têm. Então, se você já percebeu que onde você mora, o seu ciclo social, são pessoas que pensam pequeno e tudo mais, não compartilhe sua vida com essas pessoas. Você não vai receber apoio, você vai receber julgamento, risada, deboche, subestimação. Já teve várias pessoas que falaram coisas me subestimando, subestimando a minha capacidade. Mais uma coisa eu digo pra vocês, é melhor você ser subestimado por um lado do que superestimado, entendeu? Porque subestimado ninguém espera muita coisa de você. E aí você tem a oportunidade de surpreender essas pessoas, não porque você quer esfregar na cara dessas pessoas, aí, ó, você me subestimou e eu tô conseguindo, não. Mas porque as pessoas também tentam não atrapalhar tanto o seu caminho. Quando as pessoas elas veem você como um potencial ameaça, as pessoas, gente, elas vão tentando encontrar obstáculos no seu caminho para atrapalhar a sua vida. Não duvide da capacidade das pessoas para atrapalhar a sua vida quando elas veem potencial em você. Às vezes nem você consegue enxergar um potencial em você, mas as pessoas conseguem observar. E aí elas começam a criar situações para ir atrapalhando a sua vida. E isso já aconteceu comigo, algumas vezes. Às vezes as pessoas que dizem assim que subestimam você, por um lado, elas sabem o potencial às vezes que você carrega. E algumas vezes pode tentar desestimular você a isso, entendeu? A você não lutar, a você não correr atrás. Por quê? Porque se você estiver sempre no seu mesmo lugar, não avançar, você não se torna uma ameaça e você não se torna um lembrete àquela pessoa de que ela devia estar tentando mais na vida dela. Tem pessoas que deviam estar tentando mais na própria vida, mas estão paralisadas. E aí elas querem o quê? Querem ver você paralisado também. Tem pessoas que estão paralisadas na vida e elas também querem a mesma coisa pra você. Por quê? Porque isso traz uma zona de conforto. Ah, se fulano não mudou, não precisa mudar. E quando você muda, você tá lembrando ali constantemente a pessoa que, olha, poderia estar fazendo mais. Poderia estar se dedicando mais, entendeu? E as pessoas, gente, elas estão na zona de conforto e elas não querem sair, entendeu? Porque dá trabalho você subir de nível, você correr atrás dos seus sonhos, você fazer planos, você mudar de vida, melhorar de vida, dá trabalho. Nem todo mundo tá disposto a isso. Só que em vez dessas pessoas dizerem assim, não, tudo bem, eu não tô disposto, mas fulano conseguiu, se fulano foi persistente, que bom, parabéns pra fulano, fico feliz por fulano. Esse é o pensamento que as pessoas deviam ter. Eu não tive a capacidade, não tive a coragem, a persistência de atingir tal objetivo. Mas se fulano tem, que bom. Mas as pessoas, elas não pensam assim, infelizmente. Então eu percebi um erro que eu cometia muito, gente, que era falar demais, entendeu? Falar demais. Eu observei inúmeras situações na minha vida em que eu falava muito, às vezes falava coisas pessoais, planos, sonhos e tudo mais. E aí o que acontece? Quem não gosta de você e fica sabendo dos seus planos e sonhos, ficam tentando frustrar. Comigo aconteceu uma coisa que pra mim foi uma lição que eu aprendi e eu vou levar pro resto da vida. Eu estava planejando fazer algo e contei a uma pessoa o que eu estava planejando fazer. Chegou uma pessoa e fez antes do que eu. E olhe que isso é um relato que eu acho que várias pessoas já devem ter passado por essa situação. Você estava empolgado com a situação, comentou com alguém, esse alguém comentou com o fulano, e aí o fulano foi lá, tomou a providência, tomou a frente e fez antes de você. E aí frustrou todos os seus planos, sabe? Então, é aquilo, né, que o povo diz. Boca fechada não entra mosquito, né? Boca fechada, você não corre o risco de entregar a quem não gosta de você uma forma de te causar um mal. Uma forma de afetar você. Então eu descobri que isso era um ato de sabedoria, ficar em silêncio e entender que nem todo mundo precisa saber das suas coisas. Eu fui ensinada, gente, de uma forma a ser muito aberta, a ser um livro aberto, né? Minha mãe sempre disse pra mim que eu nunca tinha que esconder nada dos outros, que tudo eu devia dizer pra todo mundo, que não sei o quê. Porque na cabeça dela, você falar demais, falar muito da sua vida, você tá dando abertura pros outros tentar ajudar, os outros tentar fazer alguma coisa, mas, gente, no final das contas, ninguém ajuda ninguém. Na vida é cada um por si. Entendeu? Tá cada um cuidando de suas próprias vidas, dos seus próprios problemas. E você falar demais não é ato de sabedoria. Você falar demais, você corre risco de pessoas que de forma oculta não gostam de você. Porque tem pessoas que na frente dos outros mostram que gostam de você. Pra ganhar pontos. Porque sabe que você é uma pessoa boa, que você não faz mal a ninguém. Aí aquela pessoa ali, pra conquistar a aprovação do círculo social, né? Trata você bem, mas na oculta, entendeu? Às vezes tenta planejar algo ruim contra você. Na oculta não gosta de você, e isso quando você percebe já é uma forma mais fácil de você conseguir se proteger, né? Então a melhor forma de você se conseguir se proteger desse tipo de situação é você ficando mais silêncio, é você se tornando uma pessoa mais reservada. Então assim, não é da minha personalidade ser uma pessoa reservada, ser uma pessoa calada. O meu canal aí tá pra comprovar, né? Eu tenho um vídeo aí até 2028, né? De tanto que eu já fiz vídeos aqui, tanto que eu falei. Porém, é algo que eu estou começando a implementar na minha vida, entendeu? Como uma forma de proteção emocional. Proteger minha saúde mental. Gente, o quanto de problema você se livra
só porque você tá mais calado. Não tá no gibi, entendeu? Às vezes, de situações que você evita discussão. Uma coisa que eu tenho evitado a todo custo, gente, é discussão, briga. Eu tenho evitado muito, muito, muito. Eu vejo inúmeras situações, né, que acontecem pra levar a isso, né, uma briga, uma coisa assim. Mas aí eu tento sempre driblar essas situações, eu tento sempre me sair dessas situações. Porque a gente não ganha nada se desgastando, a gente não ganha nada abrir a boca. E aí depois eu refleti sobre isso, né? O que é que eu ganho falando da minha vida? O que é que eu ganho falando do meu casamento, da minha vida com meu filho, da criação do meu filho? O que é que eu ganho com isso? Ah, não, porque você tá ali compartilhando informação com a pessoa. Ah, não, porque você tá, sei lá, saindo do tédio. Ah, não, porque é um desabafo, você tá aliviando seu emocional. Gente, tem outras formas da gente aliviar o nosso emocional. A gente pode aliviar o nosso emocional com Deus. A gente pode aliviar o nosso emocional em terapia. Então, assim, existem inúmeras formas, né, que a gente pode estar aí avaliando a nossa vida e aliviando a nossa vida. Que não necessariamente a gente tenha que abrir a boca e sair falando da nossa vida para os outros. Porque muitas pessoas não trazem solução. Você abre a boca, você fala, mas ninguém traz solução. E ainda pode trazer coisa a mais a você. Então, é uma forma assim de você conseguir manter mais em paz, é você se calar, né? E aí teve uma vez que o pai do meu filho, a gente tava conversando, e ele disse, eu conheci você, achei você muito inteligente, mas eu também achei você faladora demais. E aí eu fiquei tipo assim, ó, é verdade. Eu não tinha me dado conta das vezes que eu falava demais, e algumas vezes, gente, eu falei muito ao ponto de ser inconveniente, sabe? Sabe quando você tá falando muito e a outra pessoa tenta cortar ou tenta mudar de assunto? É uma forma de fazer você calar a boca. E eu vim descobrir depois de, muito tempo errando nisso. Eu tava conversando com uma pessoa, falando, e a pessoa mudando de assunto, olha, não sei o que, falando coisa assim, às vezes nada a ver, nada com nada, pra ver se eu calava minha boca e eu falando. Porque eu não entendia limite. Eu não entendia o momento certo de falar, de calar, porque Eclesiastes diz isso, né? Há tempo para todas as coisas. Há tempo de falar, há tempo de calar, há tempo de plantar, há tempo de colher. Então você precisa saber discernir os tempos. Você tá falando demais, então, silêncio. Às vezes a gente consegue observar, não, eu tô falando demais, não, eu tô dando informação pessoal demais, não, vou ficar calada. Mas tem vezes que não, gente. Tem vezes, quando você tá dominado pelas emoções, que você não observa isso. E eu percebi isso quando eu fico muito, assim, com muita emoção, né? Seja raiva, muita tristeza, muita alegria, a tendência quando você tá, assim, cheio de emoção, é você realmente falar demais. E nisso a gente precisa ter muito cuidado. A gente não pode deixar as emoções nos tomarem ao ponto da gente ir sair falando sem pensar. A gente tem que parar, respirar, pensar no que a gente vai dizer e depois falar. E às vezes a gente fala sem pensar. Os momentos que eu percebi que às vezes eu falava sem pensar eram os momentos que eu era tomada por emoção, tristeza, alegria, raiva e tudo mais. Toda vez que eu estava muito inundada por uma emoção, eu falava como uma forma de aliviar a emoção. Mas como eu disse aqui pra vocês, tem formas de você conseguir aliviar as emoções, sendo que necessariamente você não precisa falar. Ou se você quer falar, você tem necessidade de expressar, de botar pra fora o que tem dentro de você, que isso é muito saudável, né? A gente tem que botar pra fora de alguma forma. A escrita. A escrita é maravilhoso pra você desabafar. E eu já utilizei da escrita várias vezes pra não ter que falar algo pessoal com alguém que podia usar contra mim, ou podia achar chato, achar que eu tô falando demais. E esse livro aqui que eu tô lendo na Amazon, Tempo de Morangos, da Manuela Almeida Storino, eu acho que é cristã, ela falou bem no comecinho do livro sobre isso, né? Eu tô lendo no Kindle. Ela falou bem no comecinho sobre isso, de que a escrita curou ela, né? Por quê? Porque a escrita, ela tem um efeito terapêutico. Então, assim, Deus cura, né? Ela, inclusive, no comecinho do livro, ela colocou um versículo de Eclesiastes, né? Mas ela falou que a escrita cura. E sim, a escrita também ajuda nesse processo emocional de cura, né? Às vezes você realmente precisa ser curado nas suas emoções, né? E a escrita ajuda. Então, gente, o fato de você se calar, não falar seus planos, não falar seus sentimentos, principalmente pra quem não vai resolver, é a melhor coisa, entendeu? Se você falando vai adiantar de algo, a pessoa vai resolver algo pra você, aí tudo bem, né? Porque você tá buscando uma solução. Mas se você vê que você só vai falar, só vai jogar palavras ao vento, só vai gastar energia, saliva, nada vai ser resolvido e pior, porque tem coisa que a gente fala, em vez de a gente resolver, a gente só faz aumentar o problema. Tá entendendo? Vou dar um exemplo. Você tá com um problema no casamento, aí você desabafa com alguém. E aí o seu parceiro sabe de alguma forma que você desabafou com alguém do casamento. O parceiro vai ficar com raiva de você, vai ficar dizendo por que você tá falando de mim pros outros, você tá me desonrando e tudo mais.
E aí o parceiro fica com raiva de você. Aí, além do problema que você já tinha com o seu parceiro, você tem um problema a mais. Ele ainda tá com mais raiva ainda pelo fato de você ter falado demais. Esse é um exemplo, sabe? E isso acontece o tempo todo. Se você não se fiscalizar, se você não perceber as suas atitudes. E é aquilo, né? A gente errar alguns momentos é uma coisa. Mas a gente errar sempre. Sempre, sempre. A mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa. Aí sim, isso é problemático. E a gente tem que ter cuidado, gente, pra gente não ficar sempre errando na mesma coisa. Eu acho que eu passei muito tempo da minha vida errando na mesma coisa. Falando demais coisas pessoais, íntimas. Isso que eu falei no carro do 99, né, com o motorista, não foi algo muito pessoal, algo muito íntimo, assim, eu não disse a ele totalmente os meus planos. Eu disse assim, eu tô pensando em voltar depois de um tempo, né, quando meu filho crescer na minha vida profissional e tal, falei da minha formação, coisas assim que eu já realizei, que eu já fiz. Outra coisa, se você for falar algo, fale de coisas que já aconteceu. Nunca fale em algo que está em processo, em andamento, não. Fale só depois que já aconteceu. Me formei. Pronto, aí você pode espalhar para todo mundo. Eu sou formada em tal coisa. Por quê? Porque já aconteceu, já concluiu. Tem ninguém como, não tem ninguém, não tem como ninguém jogar olho gordo, tem inveja, não tem como acontecer nada disso, sabe? Então, sempre conte os seus planos depois. E, gente, acabou a energia. Não sei o que foi que aconteceu, mas ficou tudo escuro aqui pra mim. Eu vou tentar entender o que foi que aconteceu. Que apagou aqui a luz e desligou ali a TV que meu filho tava assistindo ali. E simplesmente se desligou tudo. Daqui a pouco eu faço um vídeo, eu gravo um vídeo falando aqui com vocês. Um beijo.